Bom dia, pessoal. Me chamo Heloísa, sou cenibiana, como disse o Brasil, sou cria do CENIB, comecei toda a minha vida na radiologia no CENIB, fiz o técnico e daí fui fazendo mamografia, tomografia e hoje estou no mercado de trabalho, graças a Deus, graças a tudo que eu pude absorver. Encontro muita gente também por onde caminho, são cenibianos, cria do CENIB também, e eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com eles. Já queria agradecer, Brasil, pela confiança e por você sempre apostar em mim. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado de trabalho e mais da mão de obra terceirizado, que é o que está crescendo muito hoje, né, no, no mercado de trabalho. Vou dar o que eu vou fazer? Eu vou comentar um pouquinho sobre a mamografia, sobre o que a gente vai falar, sobre a densitometria que a Lu acabou de falar. A gente vai passar muito rápido por isso, para a gente poder, sim, entrar no mercado de trabalho, em como é que a gente seleciona hoje. Hoje eu trabalho em 2 empresas terceirizadas e eu que busco os técnicos no mercado. Em uma empresa eu trabalho com mamografia, no outro IDO, no outro a gente trabalha com raio-x e tomografia. Porém, essa busca no mercado é sempre a mesma. E o mercado está crescendo e vocês precisam estar cientes do que o mercado está oferecendo. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho, né, de cada coisa, mas é bem rápido para a gente poder entrar no assunto principal. Mas eu precisava dessa introdução para a gente ter uma boa aula. Vamos falar um pouquinho da área da saúde. A área da saúde hoje a gente desempenha um papel fundamental, né? Seja em qualquer área da saúde, a gente está ali para dar o caminho ao médico. Eu escutei ontem a doutora Andréa falando isso, para a gente dar o caminho ao médico para um bom para um bom laudo, para esse laudo poder dar um bom diagnóstico. O que a gente vai falar hoje? Como eu disse, da mamografia, da DO e a importância das especialidades e como é que elas atuam na área. Esses primeiros slides eu vou passar bem rapidinho para a gente poder chegar no principal. Vocês querendo fazer alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode depois resolver sobre isso, tá bom? Vamos lá. Papel da técnica hoje da mamografia. A mamografia é um tipo de exame que ele está ali para avaliar o tecido mamário, né? E que ele hoje está permitindo um diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele é o exame fundamental para isso. Porque ela tem a capacidade de detectar um tumor no estágio inicial e daí se vê o melhor caminho para se poder tratar esse tumor. Ela não só tem importância para diagnosticar tumores, mas também qualquer alteração que tenha na mama. Papel da técnica hoje. A técnica tem um papel fundamental. A doutora Andréa falou isso ontem na palestra em que eu estava com a Lucimar também. O papel hoje da técnica na mamografia e na densitometria, elas estão ali para poder dar o caminho. Alguma coisa que às vezes não se vê no exame, uma técnica com mais experiência, ela consegue ter já a habilidade, a esperteza de fazer uma incidência diferente e com isso já mostrar, já dar mais caminho ao médico para poder ele atuar nesse laudo. Às vezes, uma mamografia básica em que você não consegue ver nada, uma técnica talvez novata, não tenha tanta esperteza de fazer um complemento, fazer alguma coisa a mais para que se possa melhorar o diagnóstico. Já uma técnica com mais esperteza, com mais desenvoltura, ela consegue fazer essa parte. Por isso que é bom, como o seu Brasil falou, a gente está sempre se atualizando, sempre correndo atrás. A nossa área hoje é uma área em que ela nunca fica parada. Toda hora a gente tem alguma coisa nova aparecendo, toda hora a gente tem tecnologia surgindo, toda hora a gente tem... as tecnologias estão para ajudar a gente. Infelizmente, a gente sabe que algumas, às vezes, atrapalham, né? Porque hoje a internet
a informática, a TI, essas coisas todas, às vezes, podem dar uma pane e atrapalhar a gente, mas elas estão ali sempre para agregar. E estão agregando bastante, tá? A densitometria, como a Lu falou agora, eu acho que eu não tenho nem muita coisa para falar sobre isso, porque ela já deu a aula, né? A Lu é maravilhosa. É um exame indicado para fazer... ele tem poucos feixes de radiação, né? Ele é rápido e indolor. E um aparelho que faz a densidade, calcula a densidade mineral óssea. Tem as indicações, né? E os tratamentos que são feitos pós eles. As mulheres, os homens acima de 70 anos, mulheres na menopausa. Não é só apenas sentar e fazer um exame, foi o que a Lu falou agora, né? Tem que estar apto para fazer aquilo. São análises que não são feitas, são feitas pelo computador, mas que a gente tem que estar sabendo o que a gente está fazendo, a gente tem que estar sabendo por que está excluindo uma vértebra. Então, o papel do técnico é mega fundamental. Aqui eu botei uma fotinho de como é o aparelho da densitometria e expliquei um pouquinho de como a gente pode... Seu Brasil, se eu estiver indo rápido, você avisa, tá? Não, Elu, tá bem, fica tranquila, segue o teu ritmo. E aqui eu botei o objetivo do exame, que na realidade é a gente poder fazer uma busca sobre a osteoporose e a osteopenia e as condições que aumentam a fratura. Isso são exames que são, desculpa, são... Ai, a palavra me fugiu. São condições, desculpa, que as mulheres alcançam com uma determinada idade e que todo tem tratamento, tá? Aqui embaixo botei também um pouquinho das doenças que afetam a parte óssea. A artrite, a reumatoide, o lúpus. Isso tudo a gente consegue diagnosticar com a densitometria óssea. Como a Lu falou, o papel da técnica na densitometria óssea não é apenas botar o paciente e fazer o exame. A gente precisa estar sabendo o que está fazendo. A Lu também falou que se cresceu bastante a densitometria de corpo inteiro. Era uma coisa que até há pouco tempo não era muito realizada, mas com o aumento das cirurgias bariátricas, ela aumentou muito, porque não só a cirurgia bariátrica, mas também todo mundo hoje está tratando do corpo, está indo no nutrólogo, fazendo uma dieta, isso mede a densidade corporal de gordura que você tem no corpo, seu tecido adiposo, e a maioria dos médicos que estão fazendo, os atletas, isso tudo, eles estão aderindo à densitometria de corpo inteiro. Em alguns lugares nem se fazia, mas agora eles já estão botando no protocolo, tá? Aqui embaixo eu botei as indicações. Anorexia, obesidade, os pós-bariátricos, que cresceu bastante, as doenças crônicas, monitorar a osteoporose, a medicina esportiva, a reabilitação motora e as alterações de massa magra e gordura. Ela é fundamental, ela vem com os cálculozinhos e como ela pega o corpo todo, ela consegue dar um caminho para o médico para poder fazer um tratamento. Agora a gente vai falar do que é essa proposta de hoje, o mercado de trabalho. A gente hoje tem um mercado de trabalho dividido em duas partes. A gente tem o CLT e a gente tem os terceirizados. Para vocês terem noção, os terceirizados estão crescendo de uma forma que em 2020 o IBGE fez uma pesquisa, né? E os dados eram que 43 milhões eram profissionais terceirizados. Isso em 2020. A gente crê que hoje isso já tem aumentado bastante. Todas as áreas têm uns critérios de avaliações. Isso acontece da mesma forma com o terceirizado, tá? Não é porque somos terceirizados que não vamos
adentrar naquela empresa e agir como um funcionário. Não, a gente vai ter a mesma estrutura, a mesma desenvoltura deles e, às vezes, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, a mesma cobrança. A única diferença da gente é não ter uma carteira, não ter um vínculo. Com isso, né, com esse crescimento, a gente conseguiu mudar alguma cultura que existia, que era muito ruim, e eu, como coordenadora, passei por isso em alguns serviços que a gente entrou. As técnicas falaram: ah, eles vão roubar o lugar da gente. Não, a gente não está roubando o lugar de ninguém, a gente está entrando ali para agregar, para somar. Hoje em dia, a gente consegue aproveitar um grande número de técnicos que saíram do CLT, que talvez estivessem fora do mercado se não tivesse essa outra ferramenta que a gente conseguiu estender, né, fazer crescer dessa forma. Foi o que eu falei antes, a gente não... as atribuições são diversas, né? E a gente vai agir da mesma forma, diferente do vínculo empregatício. Se eu sou contratada de uma empresa como CLT e eu tenho um colega que é contratado como terceirizado, a gente vai trabalhar da mesma forma e agir da mesma forma. Eu sou tão profissional quanto ele. Para a gente desmitificar um pouco, a terceirização não é um bicho de 7 cabeças. Eu botei: a terceirização é uma forma de organização estrutural que uma empresa privada ou governamental ela consegue, ela divide as suas atividades, né, disponibilizando esse recurso, que seria um gasto, porque eu acho que todo mundo está ciente de que o CLT ele tem um custo maior para a empresa. O terceirizado ele tem, teoricamente, um custo menor. E é isso que a terceirização visa muito hoje, a diminuição desse custo. E com esse dinheiro que está sobrando, vamos dizer assim, eles conseguem fazer umas outras atividades, investir em outros processos e mantendo a mesma qualidade de trabalho. É essa a intenção do terceirizado. Isso aí eu visei o terceirizado num total, tá? Num montante total, porque hoje não só a área da saúde, da radiologia está se terceirizando. Se terceiriza limpeza, cozinha, TI, todos os outros serviços dentro de um hospital ou de uma multinacional ou de uma empresa, ele pode ser terceirizado. Hoje já existe uma lei a respeito disso, né? Mas a gente vai falar hoje especificamente na área da saúde, já que vocês estão entrando no mercado de trabalho, para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo com a gente, do que a gente, que eu digo como contratante da empresa terceirizada, né? O que a gente está buscando no mercado? O que a gente está querendo que vocês entreguem para a gente nessa troca mútua, né? Porque, na realidade, a vida de trabalho da gente é uma troca mútua, indiferente da forma de trabalho que a gente tem. Terceirização na saúde. A terceirização do serviço da saúde é a contratação, como eu falei, de uma instituição para fazer o trabalho da empresa que ela propõe a gente, uma mão de obra independente, visando um bem comum. Foi o que eu já disse antes. A gente está ali dentro da empresa para poder fazer a mesma coisa que, exemplo, um CLT faz, agregando. A ideia da terceirização é sempre agregar. O principal, vamos falar agora do principal motivo da terceirização que eu vejo dessa forma, tá? Eu vou falar do que eu vejo. A empresa contratante, ela está buscando uma terceirizada para reduzir o custo, né? Porém, eles não querem perder qualidade.
Muita gente pensa assim, depois que eu terceirizei o serviço, eu perdi qualidade. Isso acontecia talvez no iniciozinho do processo da terceirização. Hoje isso não acontece mais. A gente conseguiu, com o passar do tempo, mostrar que quem está entrando terceirizado consegue manter o mesmo nível, o mesmo padrão de excelência que a empresa já tinha, mesmo sendo terceirizado. Para isso, a gente precisa vestir a camisa. Não é porque eu sou terceirizado que eu vou falar, eu sou terceirizado, não vou me preocupar. Eu sou terceirizado, não vou fazer. Eu sou terceirizado, não tenho que entender um pouco mais da empresa. Não, eu sou terceirizado, eu tenho que viver aquilo ali. Porque como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, um dos benefícios que a terceirização está trazendo hoje em dia para a gente é se você se desempenhar, se você se desenvolver, se você brilhar no que você está fazendo, você pode vir a ser contratado. Então, isso é mais um caminho. Porque se eu estava fora do mercado de trabalho, eu consegui entrar como terceirizado e eu posso vir a ser contratado pelo que eu mostrei de trabalho, isso é um ponto mega positivo. Então, por isso, a gente não pode ter essa diferença na cabeça da gente, tipo, eu sou terceirizado, vou fazer só o básico. Não, eu sou terceirizado e eu vou fazer o meu melhor. Acho que alguém chamou aqui. Vamos lá. Desculpa, passei. A gente tem hoje não só a empresa pública terceirizada, né, a empresa privada, como a pública também aderiu a esse modelo de terceirização. A gente tem alguns modelos de terceirização, né? Umas OSs, que é o que acontece geralmente na rede pública, elas terceirizam com OSs e com tempos determinados de trabalho. A gente tem a terceirização por contrato. Eu tenho um contrato de determinado tempo. A gente tem uma terceirização por PJ, que hoje em dia é o mais comum, do qual você se torna sócio dessa empresa com uma pequena porcentagem e segue nela como PJ. Então, hoje em dia, essa parte de terceirização, ela vem se desmembrando. Antigamente, você era apenas um técnico terceirizado que prestava serviço para uma empresa. Hoje você já faz parte dela, hoje você já tem uma OS. Algumas OSs da rede pública, isso acontece mais na rede pública, tá, gente? Eles têm uma carteira assinada, mesmo sendo OS, mesmo sendo um serviço terceirizado, mas com um tempo determinado a gente diz de validade, né? Então, isso acontece muito, se abre muito concurso que vocês vão ver tempo determinado. São OSs, dos quais você está prestando um serviço para uma empresa pública, uma terceirização, porém com tempo determinado. Qual é o propósito dessas duas? Aliás, de todas essas que eu acabei de falar agora. Entregar um bom atendimento sempre visando fidelizar o paciente. A gente sempre, tudo que a gente vai fazer na área da saúde, a gente está visando fidelizar o paciente. Indiferente se é um público, se é um privado, se é da recepção ou profissional que está fazendo o exame. A gente quer sempre fidelizar o paciente, porque isso aumenta o nosso lucro, aumenta o nosso ganho e aumenta o mercado de trabalho, porque eu aumentando isso tudo, eu consigo aumentar o mercado de trabalho. Vou falar para vocês agora como empresa terceirizada, tá? O que eu busco, hoje o meu papel é buscar essas pessoas no mercado de trabalho. Sejam pessoas que já saíram de um CLT, sejam pessoas que querem agregar uma renda ao salário já existente. Eu tenho hoje pessoas que são CLT e estão na terceirizada. Eu tenho hoje pessoas que estavam fora do mercado e estão na terceirizada. Eu tenho pessoas que saíram do estágio. Essa é um pouquinho mais difícil, tá?
saíram no estágio, se dedicaram muito lá, foram indicadas e começaram a trabalhar no terceirizado. Porque o terceirizado ele tem um problema que eu vejo como um problema, mas que a gente está tentando solucionar. A gente já entrou em conversa com as empresas para que isso possa mudar. Quando a pessoa vem crua, sai de um estágio, o terceirizado ele não tem aquele tempo hábil de treinamento como tem um profissional que é contratado CLT. Um profissional CLT ele tem um tempo de treinamento para conhecer toda a empresa, para buscar toda aquela parte burocrática da empresa. A gente, terceirizado, não tem esse tempo. Por quê? Porque quando eles estão buscando essa mão de obra terceirizada com esse custo mais barato e com a mesma desenvoltura do técnico deles, eles estão buscando alguém que já saiba, alguém que já entenda, alguém que já esteja apto para atuar no mercado profissional. E aí a gente não tem o tempo de treinar, a gente tem o tempo de mostrar para o técnico que está entrando toda a parte burocrática da empresa. Porém, treinamento, o que a gente vê que é necessário, a gente não tem. Então, a gente está buscando isso, a gente está batendo nessa tecla com alguns contratantes nossos para que a gente possa treinar. Não vai ser um treinamento de ad eterno? Não, mas vai ser um treinamento em que a gente consiga botar esse profissional que está saindo cru, está dando o seu melhor ali, mostrando o que ele aprendeu. Então, vamos lá. O que eu busco como contratante de uma terceirizada? Eu busco profissionais com formação acadêmica, é o que eu falei. Ele tem que vir com uma formação, ele tem que vir sabendo o que ele está fazendo, com conhecimento técnico na área. Eu busco sempre saber como é que é o perfil comportamental desse técnico, que experiência ele tem, porque a gente, como o Seu Brasil falou, a gente tem um leque muito grande, né? De especializações e de educações continuadas. Então, a gente busca o que ele tem ali, o que eu posso aproveitar disso. Qual a disponibilidade de horário deles? Por quê? Uma empresa que tem uma equipe terceirizada, o que ela busca? Apagar incêndios e coberturas. Então, como é que isso flui? Eu tenho uma lista de terceirizados, né, de técnicos meus, carinhosamente chamo de meus meninos, em que eu tenho lá, João tem a quinta e a sexta livre, José tem a quarta e a terça. Se eu tiver uma escala em que eu possa botar eles para trabalhar, mensal, beleza. Se eu não tiver, eles estão ali em stand-by. Alguém me ligou e pediu assim, a contratante, né? Me ligou e pediu. Eu preciso de uma cobertura para amanhã. Eu vou naquela minha listagenzinha e vejo quem tem a disponibilidade de horário para aquela cobertura. Geralmente, os terceirizados, alguns terceirizados ganham por horário fechado, né? Um salário fixo, e alguns ganham por hora. Esse é o mercado da terceirização. Então, se você está em casa sem fazer nada, e eu te ligo, te ofereço uma cobertura de um plantão que apareceu, que eu digo apagar o incêndio, né, para os meus meninos, você está ganhando aquele dia. Aí a gente parar para pensar, o que não ia entrar nada, já está entrando um pouquinho. Então, é assim que funciona a terceirizada. Muita gente pensa, é bem ruim, eu não tenho uma carteira, eu não tenho um seguro-desemprego, um FGTS, umas férias, seja lá o que for da parte, né? Mas, assim, você tem eu vou falar mais um pouquinho à frente. Algumas empresas dão alguns benefícios e você tem isso de você estar fazendo o seu salário, você estar fazendo o seu dinheiro e você poder sempre agregar um pouquinho mais, dependendo da sua disponibilidade de horários. Aí é o que fala aqui embaixo, a adaptabilidade e a flexibilidade. Essa flexibilidade de horário, de aprender, de estar disposto, e a adaptação. Já tive, de experiência, posso contar para vocês, de botar um técnico para fazer um trabalho numa empresa e ele não se adaptar. Isso pode acontecer também. Por isso, a gente tem que ter um leque
em que a gente possa fazer a mudança para atender o que a gente foi contratado para fazer, né? Você tem uma opinião forte sobre Essa busca acontece. Oi, Vanessa. Acho que tem alguém que está com o áudio ligado. É a Vanessa? Pronto. Vamos falar um pouquinho de como é que flui a seleção de pessoal. Como é que eu trabalho, né? Ali eu falei o que eu busco, que isso eu acho que é de uma forma geral, tá? A gente não tem uma receitinha de bolo, mas eu acho que a gente acaba sempre no mesmo processo, né? Porque é um processo que a gente vai dar a finalização para o cliente do jeito que ele buscou. Eu faço um network, né? Hoje em dia o meu telefone ele vive em alguns grupos de alguns cursos. Às vezes eu recebo umas ligações de umas pessoas que eu não imagino quem seja, mas é sempre com o mesmo interesse, de me passar um currículo. A indicação, isso acontece muito, a indicação dos colegas que trabalham comigo, dos professores. Olha, eu tenho esse técnico, é muito bom, você consegue incluir? E aí eu vou botando isso tudo no meu banco de dados. Em um determinado tempo, dependendo do... Deixa eu falar uma coisa importante. A gente recebe alguns currículos e às vezes troca algumas mensagens, currículos chegam por mensagem. Não se sintam... Como é que eu vou dizer isso? Vou explicar isso para vocês. Eu vou falar dos dois lados, tá? Não se sintam chatos perturbando ninguém. Porque às vezes você precisa ser lembrado. Às vezes eu estou procurando um técnico para fazer uma cobertura em Campo Grande. Não me vem ninguém à cabeça, eu recebo uma mensagem no WhatsApp falando: Oi, Heloísa, tudo bem? Eu sou fulana de tal. Não esquece de mim, não, estou precisando dessa vaga. A pessoa nem sabe que a vaga existe, mas naquele momento eu estou necessitada de alguém, do qual tem um montante de gente, mas não vem ninguém à minha cabeça. Então, não achem que vocês estão sendo chatos, não achem. Vocês estão em busca de adentrar no mercado de trabalho. Então, façam isso sim, tá? Acho isso bem legal, isso ajuda bastante, isso às vezes ajuda bastante a gente. Vamos lá. Passando esse network, esse montante que eu recebi de informação, eu funciona da seguinte forma. A gente tem um contrato, vou falar um pouquinho de como eu trabalho, tá? A gente tem um contrato da empresa e, dependendo da demanda, a gente faz umas alterações contratuais, né? E aí, quando a gente vem fazer essas alterações contratuais, eu boto, dependendo da demanda que a gente tenha, a gente precisa botar a gente para dentro, né, desse contrato. Como às vezes as pessoas também precisam sair desse contrato por algum motivo. Não tem tempo, conseguiram outro emprego, estão com algum problema pessoal. Então, acontece sempre esse vai e volta. E a empresa é aberta a esse vai e volta, tá? Eu tenho hoje pessoas que já saíram e já voltaram novamente para trabalhar com a gente, tá? E aí eu sento e faço uma análise de currículo. O que eu estou buscando, o que me interessa, para onde me interessa, aí eu vou fazer aquela análise. Depois da análise, eu faço uma entrevista com o candidato. Eu tento entender, pergunto, peço para mim. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria desse contato das terceirizadas, pelo menos as que eu conheço, ele é feito via telefone, via WhatsApp, via Zoom, via... É raro o momento em que você faz esse primeiro contato indo até a pessoa, entendeu? É tudo pela tecnologia. Alguém que manda o currículo que é analisado, a análise que chama a pessoa, e daí faz esse ciclozinho, tá? Então, eu faço essa primeira entrevista com o candidato, tudo certo, passo para ele todas as conformidades da empresa, como a gente trabalha, como eu falei, cada empresa trabalha de uma forma, não é uma receita de bolo. Disso a gente tem o envio da documentação e começa todo o trâmite de trabalho nosso, de como a minha empresa trabalha. A gente faz umas reuniões,
a assinatura do contrato, só depois de todo esse trâmite, o técnico está apto a trabalhar. Só depois de todo esse trâmite, eu posso botar ele na minha escalinha e botar ele para trabalhar e para ganhar o dinheiro dele, que eu acho que é esse o finalzinho que todo mundo espera. Os benefícios. Todo mundo pensa assim, tá difícil entrar no mercado? Tá difícil entrar no mercado. A terceirização hoje virou uma mão de obra mais barata? Virou, tá? Virou porque diminui o custo do contratante, né? E ele tem a mesma mão de obra que teria de um CLT. Porém, muita gente pensa assim, eu não sei se é vantajoso porque eu não tenho nenhum benefício. Mas a gente pode pensar de uma outra forma. Eu estou no mercado de trabalho. Tá difícil entrar? É difícil entrar. O mercado da radiologia é difícil entrar. O mercado da mamografia e da DO é difícil entrar? É. E a gente, no mercado da mamografia, ainda tem o agravante que tem uma cultura, né? De que só as meninas, só as mulheres fazem a mamografia. Eu conheço 2 meninos que trabalham com isso, entendeu? Mentira, desculpa. Já trabalharam com isso, hoje em dia não trabalham mais, trabalham com tomografia. Mas já trabalharam. E DO, eu conheço vários meninos que hoje em dia trabalham com DO. Mas a gente tem isso da só as mulheres trabalharem, até pelo conforto, porque você está lidando com outra mulher, você está lidando com a mama da outra mulher. Então, às vezes isso leva a pensar assim, para as mulheres é mais fácil estar no mercado de trabalho. Não, não é. Hoje em dia tem muita gente fora desse mercado de trabalho. E com a terceirização, os profissionais estão conseguindo voltar. Como a Lu estava falando, eu trouxe muita gente de volta para o mercado de trabalho do CENIB, né, formado pelo CENIB. Eu trouxe muita gente que já tinha trabalhado com a Lu em outros locais. Eu trouxe muita gente que já estava desacreditado de poder voltar para o mercado de trabalho e fazer o que faz de melhor. Que eu posso falar para vocês? Muita gente que estava fora do mercado, eu trabalho com técnicas hoje excelentes, que estavam fora do mercado. Tinham o CLT, saíram do CLT e estavam fora do mercado. E a gente conseguiu, a gente que eu digo terceirizado, tá? Dar esse caminho de volta para elas, dar essa vontade de atuar, de estar ali de novo, de vestir a camisa e de dar o seu máximo. Você vê que elas trabalham com essa energia. Como eu falei antes, a gente tem o benefício, né, de algumas empresas realizarem essa contratação. Existe sim uma parte burocrática, tá? Existe sim um determinado tempo que você precisa estar fora da empresa terceirizada para ser contratada. Existe alguns pormenores. Porém, já existe hoje em dia essa possibilidade de contratação, porque você se desenvolvendo na empresa, você mostrando o seu potencial, você mostrando do que você é capaz, não tem por que o contratante falar, não vou trazer essa pessoa para cá. Porque ele vai ter a noção de que daqui a pouco ele pode perder você para outro lugar, então é mais fácil ele deixar você ali. Então, isso pode acontecer sim, tá? Sem contar que você acaba conhecendo vários processos. Você sendo terceirizado, você passa por várias empresas, porque geralmente o terceirizado ele presta serviço à empresa, né? Vou mais uma vez falar da minha. A gente presta serviço para algumas empresas de grande porte renomeadas. Então, você acaba conhecendo o processo de cada uma ali. Você vai buscando um pouquinho de conhecimento de cada uma, você vai conhecendo pessoas que podem agregar a cada dia no seu conhecimento. E como eu falei no início, a nossa área, todo dia você aprende alguma coisa. Talvez o que eu não saiba fazer, o João saiba fazer, e aí a Maria também não sabe, eu passo para a Maria, mas eu trabalhei com isso há muito tempo. Beleza, mas eu acho que fazendo dessa forma a gente consegue fluir melhor. Então, é um se ajudando e é um fazendo o outro crescer na área. Eu acho que isso é o que mais falta para a gente dá a mão e um ajudar o outro.
Não há necessidade de um passar por cima do outro, entendeu? A gente pode se ajudar e crescer junto. Como a Lu falou, por lei agora tem essa capacitação, né? Que é necessária fazer essa atualização. Então, isso também é muito bom. Mesmo sendo terceirizado, você participa, sim, dessas atualizações, dessas capacitações, dos treinamentos, de tudo. Como eu falei no início, vocês têm todos, quase todos os benefícios, né, de um técnico CLT. Isso é muito bom. Sem contar a evolução profissional e, sim, o aumento da renda mensal, que foi o que eu falei. Você pode estar agregando esse valor à sua renda, ou você pode estar trabalhando ali, virar para mim e falar, pô, Elô, eu tenho a semana toda para trabalhar. Você consegue me botar? Consigo. A gente faz uma divisão de horário e eu consigo te botar. Então, dá para você fazer, sim, uma renda legal. O que eu queria trazer para vocês? Algumas observações. Eu acho que eu consegui pincelar um pouquinho do que a gente faz, do que o terceirizado está oferecendo no mercado, do que a gente está buscando no mercado hoje, né? Para vocês não saírem do curso e pensarem assim, ai, eu não sei se eu consigo, não consegui, fiz estágio, não consegui, não vou largar a área. Não façam isso, tá? Não façam isso. Acreditem que ali vocês conseguem seguir no que vocês fizeram para vocês, no que vocês estudaram, que vocês se dedicaram. Mas é mega necessário, como a Lu falou. Não adianta hoje você só ter um raio-x. É necessário você ter uma mamografia e uma DO. É necessário você ter uma tomografia. O campo da ressonância está muito grande também e não tem técnico. Então, sempre corram atrás de se aperfeiçoar, tá? Não fiquem estagnados. Para finalizar, em relação a umas observações que eu achei mega importante, né? De reforçar para vocês. Na maioria das empresas, o técnico possui a mesma carga horária. Não é porque eu sou terceirizado que eu trabalho menos, que eu tenho menos responsabilidade e que eu não vou ter as cobranças do CLT. Não tenho também mais cobranças por ser terceirizado, tá? A gente tem geralmente as mesmas cobranças. Podendo haver uma diferenciação de uma senha, um acesso no sistema, que às vezes é próprio daquela empresa, mas fora isso, a responsabilidade é a mesma. É o que eu falo e vou falar sempre. Vistam a camisa, indiferente se vocês são CLT ou são terceirizados. Vocês estão sendo vistos o tempo todo. Sempre tem alguém que vê. Vou dar um exemplo para você. Eu recebi essa semana de 3 pessoas diferentes que não se conhecem o currículo de uma técnica, da mesma técnica. E todas relatando, não, ela é muito boa, o trabalho dela é muito bom. Hoje eu tenho uma técnica comigo que 6 pessoas me mandaram o currículo dela. E nenhuma dessas 6 pessoas se conheciam. Então, assim, ela hoje trabalha numa CLT e ela está agregando a renda dela com a gente. Então, assim, vocês estão sempre sendo observados, tá? E não recebo só esses currículos de técnicas, não. Eu recebo de professores, eu recebo de coordenadores, eu recebo de donos de empresa, tá? A gente foi para a JPR agora, né, em maio, e lá eu conheci muita gente também, e muita gente me mandou currículos, entendeu? Então, esse network, ele é muito bom para isso. Então, vocês sempre estão sendo vistos, tá? Não esqueçam disso, por favor. Então, não pensem em não vestir a camisa. Hoje, algumas empresas terceirizadas do mercado, como eu falei, cada empresa trabalha de uma forma, né? Algumas empresas já realizam desconto do INSS. O que isso significa? Que mesmo sem um vínculo de uma carteira, sem um vínculo de um CLT, você está realizando a sua contribuição do INSS para uma aposentadoria. Você tem acesso a isso tudo. Você que
dá o parecer da sua contribuição. Então, assim, essa parte é muito clara e aberta entre você e a empresa terceirizada, entendeu? Mas é o que eu falei, cada empresa trabalha de uma forma. Há terceirizadas que dão férias, há terceirizadas como essas que assinam a carteira. Então, quando vocês forem buscar uma terceirizada, vejam o que ela está te oferecendo e o que é vantajoso para você. Às vezes, o início é vantajoso você entrar no mercado de trabalho. E daí você vai crescendo, 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 até alcançar o que você está almejando. Beleza? Finalizando, a tendência da terceirização é que o campo de trabalho aumente cada vez mais. Como eu já falei no início, em 2020 a gente tinha 43 milhões de pessoas terceirizadas. Imagina agora em 24. Não tinha esse dado atualizado para dizer para vocês, mas já deve o quê? Talvez ter dobrado? Creio que pode chegar assim, né? E com eles as empresas vão se ajustando a benefícios, tá? Já existe o estudo de algumas leis para poder. Eu acho que não vai chegar a equiparar, tá? Eu acho que equiparar seria uma palavra muito forte, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente pode passar a ter alguns benefícios em que possam ser mais atraentes, né? Porque às vezes eu falo com algumas pessoas que falam: ah, poxa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Será que vale a pena? Vale, gente. Lembra que o mercado está crescendo, é uma nova oportunidade de vocês entrarem ou voltarem para o mercado. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se falei muito rápido, se falei muito devagar, se consegui passar para vocês um pouquinho do que eu estava querendo. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui, se vocês quiserem perguntar agora, se quiserem me mandar e-mail, tá? E o que eu tenho para passar para vocês é: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir e nunca desistir. Então, depende só de vocês. Tá bom? Obrigada, Foi ótimo, pessoal. Heloísa, foi ótimo. Parabéns. Obrigada, Lu. Seu Brasil, o senhor vai me matar ainda, hein? Eu queria falar isso.